Olá, sejam bem-vindos a mais um Dub Dive. Uba! Hoje a gente vai mergulhar numa edição da revista semanal que tá cheia de temas. Sim, Que eu acho que eles vão adorar. é verdade. Economia, política, liberdade de expressão, tecnologia, ciência. Nossa, quanta coisa, né? É muita coisa. É como se a gente estivesse É mesmo. encontrando aquele amigo que leu a revista inteira. Isso, E tá pronto para contar tudo pra gente. exatamente. Os insights mais importantes, as análises mais perspicazes. É isso aí. Então vamos começar a nossa imersão. E já que a gente está falando de surpresas, que tal a gente começar pela seção Economia Política no Brasil e no Mundo? Pô. Me diz, o que chamou a atenção por lá? Olha, uma das coisas que mais me fez pensar foi a matéria sobre a privatização do Royal Mail lá no Reino Unido. Privatização, quando nem é privatização. Não, eu lembro dessa matéria. Me pareceu um caso bem peculiar, né? Privatizar algo, mas impedir que o novo dono faça mudanças. Pois é. Para, teoricamente, tornar a empresa mais eficiente, né? A grande questão é essa. O artigo, ele vai além de simplesmente relatar o caso, né? Certo. Ele argumenta que esse tipo de acordo, onde o governo limita a autonomia do comprador, reflete uma tendência, talvez até cultural, né? De se apoiar na intervenção governamental para alcançar resultados específicos, sabe? Ok. Mesmo que isso, em última instância, acabe atrapalhando o livre mercado. Entendi. É como se houvesse uma certa desconfiança, ou um receio de soltar as rédeas do mercado, né? Isso. E deixar as forças do mercado. Livres, né? Odrando, Lê. Atuando ali. Mas, me diz, quais as implicações disso a longo prazo? Olha, o artigo levanta essa questão. É algo pra gente ponderar, sabe? Sim. Será que esse tipo de privatização amarrada, né? Acaba desestimulando futuras privatizações? Será que isso sinaliza uma crença, ainda que implícita, Certo. de que o mercado não é capaz de se autorregular e gerar bons resultados por si só? Essas são perguntas que realmente nos fazem refletir bastante, né? E você tocou num ponto bem importante, a crença no livre mercado, ou a falta dela, né? E por falar nisso, eu lembro daquela matéria sobre a surpreendente vitória do Javier Milei na Argentina. Sim, a estrada para a liberdade. É a vitória de um candidato Pois é. que se declara abertamente anarcocapitalista. Realmente chacoalhou o cenário político, né? Sem dúvida. E não é menos. A agenda dele é radical, defendendo a abertura total de fronteiras, cortes drásticos nas tarifas e até o fim de programas sociais. É algo que causa um certo choque, né? Com certeza. Mas o artigo vai além desse impacto inicial, né? Isso. Nos convida a entender como essas ideias, e podem parecer radicais para muitos, conseguiram mobilizar uma parcela significativa da população argentina. E como você acha que essas ideias reverberariam no contexto brasileiro? Olha, é difícil prever, né? Mas, sem dúvida, seria um debate acalorado. Imagina, por exemplo, o impacto da proposta de abertura total de fronteiras. Como isso afetaria a economia, a sociedade, a cultura do Brasil. Realmente nos leva a pensar em muitas variáveis. Muita coisa. E por falar em economia, a matéria sobre o Banco do Brasil também me deixou bastante intrigado. Banco do Brasil se prepara para o pior. Essa mesma. Me chamou a atenção o Banco do Brasil provisionando uma quantia recorde para cobrir possíveis calotes, enquanto outros grandes bancos brasileiros estão, na verdade, reduzindo as suas provisões. Diminuindo. Essa diferença de postura é, no mínimo, curiosa. Curiosa. O que será que o Banco do Brasil está enxergando? Que os outros bancos não estão. É a pergunta, né? O artigo levanta a hipótese de que essa decisão esteja relacionada aos riscos crescentes no setor agrícola, especialmente com o aumento de pedidos de recuperação judicial, no agronegócio, alta dos juros, e algumas políticas governamentais também parecem ter contribuído para esse cenário. E como você acha que essa crise no setor agrícola pode impactar a economia brasileira como um todo? Olha, é difícil prever a extensão do impacto, mas, sem dúvida, é algo a se acompanhar de perto. O artigo nos lembra que o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira. Verdade. Uma crise nesse setor pode ter reflexos em diversos outros setores, né? Sem dúvida. Claro, o consumidor final também sente os efeitos, né?
principalmente no bolso. No bolso. Mas mudando um pouco de assunto. Me diz, o que te chamou a atenção na matéria sobre o potencial do petróleo brasileiro? O petróleo é coisa nossa. Uau. Essa matéria nos convida a sonhar com um futuro próspero para o Brasil, impulsionado pelas nossas vastas reservas de petróleo. O artigo traz um paralelo interessante com o que aconteceu em países como a Arábia Saudita e Dubai, Isso. que conseguiram usar a riqueza do petróleo para impulsionar o desenvolvimento. Exatamente, mas o artigo também nos alerta para os perigos Aham. de se repetir os erros do passado, né? Como a corrupção e a má gestão dos recursos. Afinal, de nada adianta ter um tesouro se a gente não souber administrar. Com sabedoria e responsabilidade, né? Com certeza. É preciso usar essa riqueza em prol do desenvolvimento sustentável. Investir em infraestrutura, educação, tecnologia, transformando o país para melhor, Sim, de forma justa e equilibrada. isso aí. E essa busca por um futuro melhor também passa pela ciência e pela tecnologia, né? Sem dúvida. E por falar nisso, a matéria sobre a melatonina me deixou realmente surpreso. Eu sempre associei a melatonina ao sono. Mas o artigo mostra que ela vai muito além disso. Melatonina. Muito além de apenas um regulador do sono, né? É essa mesma. E fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre a melatonina. Interessante. As propriedades antioxidantes. O papel no metabolismo energético. E até o potencial de proteção contra a radiação. É fascinante. É de coisa, né? Além do sono. E o mais incrível é que a genética também entra em cena, influenciando a forma como a melatonina atua no nosso corpo. Verdade. E o artigo menciona como variações em genes específicos podem influenciar a necessidade de sono, os níveis de glicose e até a fertilidade. É mesmo? É como se cada um de nós tivesse uma relação única com a melatonina, Interessante. moldada pelo nosso próprio DNA. É realmente incrível como a ciência está desvendando segredos do nosso corpo e como a genética individualiza cada processo. Perfeito. Mas por falar em descobertas e avanços, a matéria sobre a automação e o futuro do trabalho Sim. me deixou um tanto quanto apreensivo. A nova luta de classes. Humanos x robôs. Essa mesma. A matéria nos coloca frente a frente com uma realidade que, querendo ou não, já está se desenhando, né? Sim. A crescente automação e o impacto dela no mercado de trabalho. A gente vê isso acontecendo já, né? O artigo argumenta que a automação já está eliminando empregos e que essa tendência tende a se intensificar nos próximos anos. E o mais preocupante é que as profissões mais ameaçadas são aquelas que envolvem tarefas repetitivas e que não exigem habilidades especificamente humanas, como a inteligência emocional. Verdade. Exatamente. Mas o artigo não se limita a pintar um futuro distópico. Não? Ele aponta para a necessidade de adaptação, Sim. de desenvolver habilidades que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem replicar. A criatividade, a empatia, a capacidade de resolver problemas complexos. Habilidades mais humanas, né? É como se a gente estivesse em um momento crucial, onde a gente precisa se reinventar como força de trabalho. Sem dúvida. Né? E essa reinvenção passa pela educação, Isso. pelo desenvolvimento de novas habilidades, pela capacidade de se adaptar. Sim. O mercado de trabalho em constante mutação. É um mercado que muda muito rápido, né? Exatamente. Afinal, a tecnologia pode ser uma grande aliada, desde que a gente saiba usar ela a nosso favor. Verdade. Concordo plenamente. E por falar em tecnologia inovadora, a matéria é sobre o armazenamento de dados em escala atômica. Me deixou de queixo caído. Terabytes de dados são gravados em cristal milimétrico, né? É essa mesma. É algo que parece ficção científica, mas é a mais pura realidade. Usar átomos para armazenar dados. Pois é. Imagine as possibilidades. Nossa. Computadores superpotentes, dispositivos minúsculos, com capacidade de armazenamento gigantesca. Incrível, né? E o artigo destaca o trabalho de um cientista brasileiro, o Leonardo França, que está na vanguarda dessa pesquisa. Que legal. É inspirador ver brasileiros inovando e contribuindo para o avanço da ciência global. Com certeza. E essa descoberta nos mostra que a gente está
apenas começando a explorar o potencial da nanotecnologia. Mas, mudando um pouco de assunto, o que te chamou a atenção na seção Cultura e Comportamento? Olha, a matéria sobre a psicologia do comportamento humano nos aeroportos me fez dar boas risadas. E, ao mesmo tempo, refletir sobre como os ambientes influenciam nossas atitudes, né? É verdade. A curiosa psicologia do comportamento humano nos aeroportos, né? Aeroportos são lugares únicos, onde as pessoas parecem agir de forma diferente do que no dia a dia. É verdade. O que você acha que explica essa mudança de comportamento? Olha, o artigo explora essa questão, apontando para fatores como o estresse da viagem, a ansiedade da espera, a sensação de anonimato. E, em alguns casos, até a desinibição proporcionada pelo álcool, né? É verdade. E o artigo vai além, introduzindo o conceito de psicogeografia, que basicamente estuda como os espaços influenciam as emoções e os comportamentos das pessoas. Nossa, interessante. Você já tinha ouvido falar disso? Pra ser sincero, não. Eu também não. Foi bem interessante. E faz todo sentido, né? Faz. Afinal, não é só nos aeroportos que a gente muda nosso comportamento, dependendo do ambiente. Verdade. Pense, por exemplo, em como a gente age num estádio de futebol, no show, numa biblioteca. Muda completamente, né? Cada ambiente evoca diferentes emoções. Claro. Comportamento. Com certeza. Mas, voltando aos aeroportos, o artigo também destaca o lado positivo dessa liberdade comportamental. A sensação de anonimato pode ser libertadora para algumas pessoas, permitindo que ela se expresse de forma mais espontânea. Interessante. Sem medo de julgamentos. É como se, por alguns instantes, a gente pudesse experimentar novos papéis sociais. Que legal. É verdade. Mas, como tudo na vida, é preciso de bom senso, né? Saber os limites. Afinal, a liberdade individual não pode se sobrepor ao respeito pelo outro. Isso. E pelas normas sociais. Sem dúvida. Concordo. E, por falar em limites, a imensa vergonha que me dá, nos leva a uma reflexão profunda sobre o papel da mídia na sociedade atual. Verdade. O Luiz Ernesto Lacombe faz um relato bastante contundente sobre a censura, a manipulação da informação e a hipocrisia que, segundo ele, permeiam a imprensa brasileira. E faz críticas bem fortes, né? Faz. E o artigo vai além das críticas, né? Convida o leitor a ser mais crítico. Sim. Em relação às informações que consome. A gente precisa ter senso crítico, né? Afinal, no mundo inundado por notícias e opiniões, é preciso ter discernimento para separar o joio do trigo. Com certeza. E nesse contexto, a entrevista com Geita Lise. Sim. Geita Lise, reflexões de um ícone do jornalismo, ganha ainda mais relevância. Sem dúvida. Afinal, ele é um dos maiores nomes do jornalismo mundial. É um ícone. E as reflexões dele sobre o futuro da profissão são extremamente valiosas. São. O que mais me impressionou na entrevista foi a ênfase que ele dá à escrita de qualidade, a reportagem aprofundada e a conexão pessoal com as fontes. Verdade. No mundo cada vez mais dominado pela velocidade e superficialidade da internet, a busca pela profundidade e pela qualidade na apuração dos fatos se torna ainda mais crucial. Com certeza. É como se ele estivesse nos lembrando da essência do bom jornalismo. Da importância de contar histórias de forma completa, precisa e envolvente, sem cair nas armadilhas do sensacionalismo e da superficialidade. E ele ainda deixa um conselho valioso para os jovens jornalistas. Tornem-se bons escritores. É mesmo? A escrita é a ferramenta primordial do jornalista. É a ponte que conecta os fatos ao público. É a arte de transformar informação em conhecimento e emoção. Legal. É um conselho que vale ouro, né? Vale ouro. E por falar em ouro, que tal a gente mergulhar agora na seção Liberdade de Expressão e o papel da mídia? E já que a gente está falando de jornalismo e liberdade de expressão. Isso. A matéria é sobre o caso Dodeli Farotimi. Sim. Liberdade de expressão e leis contra a difamação. Me fez questionar os limites do direito à livre expressão. Principalmente quando a gente esbarra nas leis contra a difamação. Um advogado nigeriano que foi preso por difamação após publicar um livro crítico ao sistema judiciário do seu país. É um caso complexo, né?
que coloca em xeque o delicado equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da honra e da imagem das pessoas. Com certeza. E o artigo vai, além de simplesmente relatar o caso, né? Ele explora diferentes perspectivas sobre o tema. A visão libertária, por exemplo, defende que as leis de difamação são uma forma de censura que restringem a liberdade individual e impedem o debate público de ideias, mesmo que sejam polêmicas ou controversas. Eles defendem a liberdade de expressão acima de tudo, né? É uma perspectiva interessante, que nos leva a questionar até que ponto o Estado deve intervir para proteger a reputação das pessoas. Mas, por outro lado, também é preciso considerar que a difamação pode causar danos reais, né? Tanto na esfera pessoal quanto profissional. Verdade? Sem dúvida. É um debate complexo que não se resume a respostas fáceis ou soluções simplistas. Exige bastante reflexão, né? É preciso ponderar os diferentes interesses em jogo e buscar um equilíbrio que garanta a liberdade de expressão, mas que também proteja os indivíduos de acusações falsas e injustiças. Com certeza. É verdade. É um debate que exige maturidade e responsabilidade de todos os envolvidos. E já que estamos falando de debates complexos, a matéria Alexandre de Moraes no Banco dos Réus também me chamou a atenção. Essa matéria, ela relata o caso das empresas de mídia que estão processando o ministro nos Estados Unidos. Isso. De decisões que, segundo elas, limitaram a liberdade de expressão no Brasil. É um caso emblemático, né? Que demonstra como a luta pela liberdade de expressão transcende fronteiras geográficas, jurídicas. E o artigo destaca a importância da primeira emenda da Constituição Americana, que garante a liberdade de expressão como instrumento para proteger os direitos dos cidadãos, inclusive de outros países. Que interessante. É realmente inspirador ver como busca pela liberdade de expressão, de unir pessoas de diferentes nacionalidades em torno de um objetivo comum. Um objetivo nobre, né? E essa luta nos lembra que a liberdade de expressão é um direito fundamental que precisa ser constantemente defendido e protegido em todos os cantos do mundo. Em todo lugar. Afinal, sem liberdade de expressão, não há democracia plena. Isso. Não há espaço para o debate de ideias. Verdade. Não há progresso social. Sem dúvida. Concordo plenamente. A liberdade de expressão é o oxigênio da democracia. É a base de uma sociedade livre e justa. Com certeza. E por falar em justiça. Que tal a gente mergulhar agora na seção Questões Sociais e a busca por soluções? Vamos lá. Para começar, a matéria é sobre o excesso de treinamento em atletas jovens. Como exaurir um atleta de competição em 10 faceições. Me deixou bastante preocupado. Essa matéria é realmente impactante, né? O autor relata a sua própria experiência com a síndrome do excesso de treinamento. Um problema que afeta muitos atletas jovens e que pode ter consequências sérias para a saúde física e mental. Sim, é um alerta importante para pais, treinadores e a sociedade como um todo, né? Com certeza. A busca pela vitória a qualquer custo não pode se sobrepor à saúde e ao bem-estar dos jovens atletas. Verdade. É preciso ter responsabilidade, bom senso e, acima de tudo, respeito pelos limites do corpo humano. Sim. Especialmente em fase de desenvolvimento. Com certeza. Mas, mudando um pouco de foco, o que você achou da matéria sobre o uso de celulares nas escolas? Celular na escola. Faz sentido proibir, né? Essa mesma. Essa é uma questão que gera bastante debate, né? E o artigo apresenta argumentos interessantes de ambos os lados. De um lado, a gente tem a preocupação com o impacto do uso excessivo de celulares no desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. Por outro lado, a gente não pode ignorar que a tecnologia já faz parte da vida dos jovens. E que o celular, se usado de forma consciente, pode ser uma ferramenta pedagógica poderosa. Verdade. E o artigo vai além de simplesmente apresentar os prós e os contras. Ele propõe um diálogo aberto entre pais, professores e alunos. Para que, juntos, eles possam estabelecer regras claras e limites saudáveis para o uso do celular no ambiente escolar.
É uma abordagem mais colaborativa, né? É uma abordagem que reconhece a complexidade do tema e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia. E a preservação de valores importantes, como a concentração, a interação social e o desenvolvimento integral dos alunos. Verdade. Sem dúvida. E, nesse contexto, a matéria custo de silêncio para as organizações Sim. me fez pensar na importância do diálogo aberto em qualquer ambiente, né? Seja ele profissional ou pessoal. Verdade. O artigo argumenta que o silêncio, seja por medo de represálias, por falta de confiança ou por simples conformismo, pode ter um custo alto para as empresas, impactando negativamente a produtividade, a criatividade e a saúde mental dos colaboradores. Verdade. É como se o silêncio criasse uma barreira invisível, né? Impedindo o fluxo de ideias, sugestões e críticas construtivas. Sim. Que são essenciais para o bom funcionamento de qualquer organização. Com certeza. E o artigo vai além. Ele propõe a criação de uma cultura organizacional que valorize o diálogo, a transparência e o feedback constante, criando um ambiente seguro e estimulante. Isso. Para que as pessoas se sintam à vontade para se expressar livremente e contribuir com suas ideias e talentos. Verdade. Sem dúvida. A comunicação aberta e transparente é a base de qualquer relacionamento saudável, seja ele profissional ou pessoal. Com certeza. E falando em relacionamentos, a crônica Trago o Seu Amor de Volta me fez dar boas risadas. Essa crônica é ótima. Eu lembro bem dela. Com a história do homem que busca um trazedor de amor para reconquistar a esposa. E aí vem aquela reviravolta final. Quando o trazedor de amor se revela um psiquiatra, ajudando o homem a lidar com a dor da separação e encontrar um novo sentido para a vida. É uma crítica ao sagaz da nossa tendência de buscar soluções mágicas a problemas complexos, né? A gente sempre busca o caminho mais fácil, né? E a crônica nos lembra que muitas vezes a solução está em olhar para dentro de nós mesmos. Verdade. Buscar ajuda profissional quando necessário. E aceitar que nem tudo na vida tem uma solução rápida e fácil. A vida é complexa, né? A vida é complexa. E por falar em complexidade, a crônica, crime só pensado vai parar no STF. Crime cometido acaba esquecido. Essa crônica é de partir o coração, né? E nos traz de volta a dura realidade brasileira, né? O autor usou o caso do menino Salomão, que morreu tragicamente esquecido dentro de um carro, para ilustrar sua crítica à morosidade e à ineficiência do sistema judicial brasileiro, que muitas vezes parece priorizar crimes de grande repercussão. Essa discussão sobre o papel da universidade e a cultura woke me faz lembrar de outro artigo da revista Semanal que explora a questão da cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Sim. Trump e a cidadania por nascimento. A influência originalista. Essa mesmo. Me lembro que esse artigo aborda a tentativa do Donald Trump de acabar com a cidadania por nascimento através de uma ordem executiva e como essa medida reacendeu o debate sobre a interpretação da Constituição americana. Exatamente. E o artigo vai além de simplesmente relatar o caso, né? Ele mergulha na corrente do originalismo, que defende que a Constituição deve ser interpretada de acordo com o significado original que seus autores pretendiam dar a ela. Uma abordagem interessante. Busca preservar a integridade do texto original e evitar interpretações distorcidas ao longo do tempo. Mas, me diz, será que essa rigidez da interpretação não pode acabar engessando a Constituição, impedindo que ela se adapte às mudanças sociais e aos novos desafios que surgem ao longo da história? Essa é uma questão central no debate sobre o originalismo. Os críticos argumentam que a sociedade evolui, os valores mudam e a Constituição precisa ser interpretada de forma mais flexível para acompanhar essa evolução. Faz sentido. Afinal, a Constituição não é um documento estático, né? Ela precisa ser capaz de responder aos desafios do presente sem se perder em interpretações anacrônicas ou descontextualizadas. Exato. O debate sobre a cidadania por nascimento no ZEUA exemplifica bem essa tensão. Afinal, o que os autores da 14ª emenda realmente queriam dizer com jurisdição? Esse termo se aplica aos filhos de imigrantes ilegais. São questões complexas que exigem uma análise cuidadosa do contexto histórico e da intenção original dos legisladores. É fascinante como a interpretação da Constituição pode gerar debates tão acalorados e complexos, né? É um lembrete de que a lei não é uma ciência exata, mas um processo dinâmico e interpretativo que reflete as tensões e as contradições da sociedade. Com certeza.
E por falar em complexidade, a matéria O Poder de Compra e a Demanda Internacional por Dólares nos leva a um mergulho no intricado mundo da economia global. Lembra que essa matéria explora como a demanda pelo dólar, a moeda mais poderosa do mundo, é influenciada por diversos fatores, como a produção de bens e serviços, o comércio internacional e as expectativas dos investidores. Exatamente. E o artigo destaca que o aumento da produção de bens e serviços tende a aumentar a demanda por dólares, o que pode levar à sua valorização. É como se o dólar fosse um reflexo da saúde da economia global, né? Quando a economia mundial tem expansão, a demanda por dólares aumenta e vice-versa. Exato. E essa dinâmica impacta a economia de todos os países, inclusive o Brasil. Afinal, vivemos em um mundo globalizado, onde as economias estão interconectadas, e o que acontece em um país pode ter reflexos em todo o mundo. É verdade. E por falar em reflexos, a matéria Quando Vão Parar de Mentir sobre Elon Musk me fez pensar em como a mídia, às vezes, parece ter dificuldade em lidar com figuras complexas e controversas como Elon Musk. Ah, essa matéria é provocativa. O autor sai em defesa do Elon Musk, argumentando que ele é um visionário incompreendido, que está sendo injustamente atacado pela mídia. Sim, o autor argumenta que Musk é um gênio à frente de seu tempo, um empreendedor ousado que está revolucionando áreas como a indústria automobilística, a exploração espacial e a neurotecnologia. E ele cita exemplos concretos, como a Tesla, que está popularizando os carros elétricos, a SpaceX, que está levando o homem de volta à Lua e a Marte, e a Neuralink, que está desenvolvendo interfaces cérebro-máquina que prometem revolucionar a medicina e a forma como interagimos com o mundo. É inegável que Musk é uma figura disruptiva, que desafia convenções e impulsiona a inovação. Mas ele também é uma figura polêmica que coleciona desafetos e divide opiniões. Será que a mídia está realmente mentindo sobre ele ou apenas retratando as diferentes facetas de um personagem complexo e controverso? Essa é a grande questão. O artigo nos convida a questionar as narrativas dominantes, a buscar diferentes perspectivas e a formar nossa própria opinião sobre o Elon Musk e seu impacto no mundo. É um exercício importante em tempos de polarização e de informações fragmentadas, né? Afinal, a verdade muitas vezes está em algum lugar entre os extremos, na nuance, na análise crítica e na busca por diferentes pontos de vista. Com certeza. E por falar em diferentes pontos de vista, a matéria Liberdade de Expressão para o Presidente nos leva a um debate fundamental sobre os limites da liberdade de expressão e a importância de garantir esse direito, mesmo para aqueles com quem discordamos. Essa matéria defende que a liberdade de expressão deve ser garantida a todos, inclusive ao presidente, mesmo que suas opiniões sejam consideradas ofensivas ou polêmicas. Exatamente. O autor argumenta que a censura é um caminho perigoso que sufoca o debate público e abre espaço para autoritarismo. Mas, e quando a liberdade de expressão é usada para propagar discursos de ódio, incitar a violência ou disseminar informações falsas? Onde fica o limite entre a liberdade individual e a proteção da sociedade? Essa é a grande questão. O artigo reconhece que a liberdade de expressão não é absoluta e que existem limites que precisam ser estabelecidos para proteger a sociedade de danos reais. Mas ele defende que esses limites devem ser definidos de forma clara e precisa para evitar que a censura seja usada como um instrumento para silenciar vozes dissonantes ou perseguir opositores políticos. É um debate complexo e delicado que exige maturidade e responsabilidade de todos os envolvidos. E por falar em responsabilidade, a matéria O Abono Pecuniário nos leva a uma reflexão sobre a importância do descanso e as armadilhas do consumismo. Ah, sim. Essa matéria explica o que é o abono pecuniário, um direito que o trabalhador tem de vender 1/3 das suas férias para o empregador. É uma opção tentadora para quem precisa de dinheiro extra, né? Mas o artigo nos alerta para os riscos de se abrir mão do descanso em nome do consumo. Exatamente. As férias são essenciais para a saúde física e mental do trabalhador. É um período para recarregar as energias, relaxar, se dedicar à família e aos amigos e voltar ao trabalho com mais disposição e criatividade. E o artigo vai além, destacando que a cultura do consumismo nos leva a buscar a felicidade na aquisição de bens materiais, muitas vezes supérfluos, e a negligenciar o valor do tempo livre, do descanso e das experiências que realmente enriquecem a vida. É uma crítica válida e necessária em um mundo que nos bombardeia com propagandas e mensagens que nos incentivam a consumir cada vez mais, a buscar status e reconhecimento através da posse de bens materiais. É preciso repensar nossos valores, né? Buscar a felicidade não no ter, mas no ser, no viver, no compartilhar, no conectar-se com a natureza, com as pessoas que amamos e com aquilo que realmente nos faz sentir vivos e realizados. Concordo plenamente. E por falar em repensar valores, a matéria O que é abono pecuniário nos convida a uma reflexão sobre a importância da educação financeira e as dificuldades que muitas famílias enfrentam para lidar com dinheiro. Essa matéria aborda o abono pecuniário sob uma perspectiva diferente, né? Ela destaca a importância de se usar esse recurso com responsabilidade, evitando que ele se torne uma armadilha que leva ao endividamento e à frustração. Sim,
O artigo dá dicas importantes para quem está pensando em vender as férias, como negociar com o empregador, usar o dinheiro para quitar dívidas ou investir e evitar gastos supérfluos. É um guia prático e útil para quem quer usar o bônus pecuniário de forma inteligente e responsável, sem comprometer o futuro financeiro da família. Afinal, a educação financeira é fundamental para que a gente possa tomar decisões conscientes e ter uma vida financeira mais equilibrada e tranquila. Com certeza. E por falar em equilíbrio, a matéria, até a física quântica obedece à lei da entropia, nos leva a uma viagem fascinante pelo mundo da física quântica e suas implicações para a nossa compreensão do universo. Essa matéria me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade, sobre a ordem e a desordem, sobre o tempo e o espaço. O artigo explica como a entropia, a medida da desordem, também se aplica ao mundo quântico, desafiando a ideia de que o universo é regido por leis deterministas e previsíveis. É verdade. A física quântica nos mostra que a realidade é muito mais complexa e misteriosa do que imaginávamos, que o universo não é uma máquina perfeita e previsível, mas um sistema dinâmico e em constante transformação, onde a ordem e a desordem se entrelaçam de formas surpreendentes. E o mais incrível é que, segundo o artigo, a entropia quântica aumenta com o tempo, assim como a entropia clássica, o que significa que o universo tende a se tornar mais desordenado com o passar do tempo. Mas, o que isso significa na prática? Qual o impacto dessa desordem crescente para a vida, para o universo, para tudo? Essa é a grande questão. Cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios da entropia quântica e suas implicações para nossa compreensão do universo. Mas o que já sabemos é que a física quântica está nos mostrando que a realidade é muito mais estranha, maravilhosa e imprevisível do que jamais poderíamos ter imaginado. É uma viagem fascinante pelo mundo subatômico que nos faz questionar as bases do nosso conhecimento e nos abre para novas possibilidades, para novas formas de entender a realidade e o nosso lugar no universo. Com certeza. E por falar em universo, a matéria descoberta, a maior superestrutura já vista no universo, nos leva a uma jornada cósmica de proporções épicas. Essa matéria me fez sentir insignificante diante da imensidão do cosmos. O artigo relata a descoberta de uma superestrutura cósmica gigantesca, com cerca de 1,4 bilhão de anos-luz de comprimento, composta principalmente de matéria escura. É algo que desafia a nossa capacidade de compreensão, né? Imagine a vastidão dessa estrutura, a quantidade de galáxias, estrelas, planetas, é de tirar o fôlego. E o mais incrível é que a matéria escura, que compõe a maior parte dessa superestrutura, ainda é um mistério para a ciência. Sabemos que ela existe, que exerce uma força gravitacional, mas não sabemos do que ela é feita. Como se comporta. É como se tivéssemos encontrado um continente gigante em um app cósmico, mas ainda não sabemos nada sobre o terreno, a vegetação, os animais, os habitantes desse continente. É um convite à exploração, à descoberta, à expansão dos limites do nosso conhecimento. É verdade. E essa descoberta nos lembra que o universo é um lugar vasto, misterioso e cheio de surpresas. E a gente, como seres humanos, somos apenas uma pequena parte dessa imensidão, ainda tentando desvendar os segredos do cosmos. E por falar em desvendar segredos, a matéria A Verdadeira Luta de Classes Exposta. Funcionários públicos explorando a classe trabalhadora nos convida a uma reflexão crítica sobre o papel do Estado na sociedade. Essa matéria apresenta uma perspectiva polêmica, né? O autor argumenta que existe uma luta de classes entre os funcionários públicos que se beneficiam dos impostos e a classe trabalhadora que paga por esses benefícios. Exatamente. O autor critica o que ele considera privilégios dos funcionários públicos, como estabilidade no emprego, altos salários e aposentadorias generosas, argumentando que esses privilégios são pagos pela classe trabalhadora que arca com o peso dos impostos. É uma crítica que ressoa em muitos setores da sociedade, especialmente em tempos de crise econômica e de aperto fiscal. Mas será que essa visão não é um pouco simplista? Afinal, os funcionários públicos desempenham um papel importante na sociedade, garantindo serviços essenciais como saúde, educação, segurança e justiça. Sem dúvida. O artigo reconhece a importância dos serviços públicos, mas argumenta que o sistema atual é ineficiente, burocrático e oneroso, e que precisa ser reformado para garantir que os recursos públicos sejam usados de forma mais eficiente e justa. É um debate importante e complexo, que exige uma análise cuidadosa dos custos e benefícios dos serviços públicos, da estrutura do Estado e da forma como os impostos são arrecadados e distribuídos. Com certeza. E por falar em debates importantes, a matéria Você Deveria Se Expor Mais a Ideias e Opiniões Contrárias nos convida a uma reflexão sobre a importância do diálogo e do respeito às diferenças em um mundo cada vez mais polarizado. Essa matéria é um chamado à tolerância e à empatia. O autor critica a intolerância e a falta de diálogo que dominam o debate público, muitas vezes alimentadas pelas redes sociais, que criam bolhas ideológicas e impedem o confronto de ideias e perspectivas diferentes. Exatamente. O autor argumenta que a exposição a ideias e opiniões contrárias, por mais confortável que possa ser, é essencial para o nosso crescimento intelectual e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e plural.
É como se a gente precisasse sair das nossas zonas de conforto ideológicas, né? Desafiar nossas crenças, nossos preconceitos, nossos dogmas e nos abrir para o diálogo com aqueles que pensam diferente de nós. Com certeza. Afinal, a verdade muitas vezes está em algum lugar entre os extremos, na nuance, na análise crítica e na capacidade de dialogar com respeito e empatia, mesmo com aqueles com quem discordamos. É um desafio, e tanto em termos de polarização política, onde o debate público se resume muitas vezes a ataques pessoais, discursos de ódio e fake news. É verdade. Mas a gente não pode desistir do diálogo, da busca pelo entendimento, da construção de pontes entre diferentes perspectivas. Afinal, a democracia depende da nossa capacidade de dialogar, de debater, de discordar com respeito e de buscar soluções conjuntas para os problemas que enfrentamos como sociedade. E por falar em soluções, a crônica Confeiteiros Sem Fronteiras, quando a militância era doida sem ser chata, nos lembra que o bom humor e a criatividade podem ser ferramentas poderosas para mobilizar as pessoas para ouvir mudanças. Essa crônica é um sopro de ar fresco, né? O autor relembra o grupo Confeiteiros Sem Fronteiras, que protestava jogando tortas na cara de políticos e celebridades. Era uma forma inusitada e divertida de chamar atenção para causas importantes sem cair na armadilha do discurso de ódio e da violência. É verdade. Era uma época em que o ativismo político era mais leve, mais criativo, mais bem-humorado. E o autor faz um paralelo interessante com o ativismo político atual, que muitas vezes pede em discursos polarizados e agressivos, esquecendo o poder do bom humor e da criatividade para mobilizar as pessoas e promover mudanças. É uma reflexão importante. Afinal, a política não precisa ser sempre um campo minado de polarização e intolerância. O humor, a ironia e a criatividade podem ser ferramentas poderosas para desarmar os ânimos, aproximar as pessoas e abrir caminho para o diálogo e a construção de soluções conjuntas. É como se a gente precisasse resgatar a leveza, a irreverência, o bom humor na política, né? Mostrar que é possível discordar, debater, lutar por aquilo que acreditamos, sem perder a capacidade de sorrir, de brincar, de usar a criatividade para desarmar o adversário e conquistar o público. Com certeza. O humor é uma arma poderosa que pode ser usada para desconstruir dogmas, desmistificar o poder e criar um clima de diálogo e empatia. E por falar em poder, a matéria final, para que serve a bomba atômica, olha só, nos coloca dentro de um dilema moral e ético que assombra a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. É uma pergunta que ecoa nos corredores do tempo, né? O artigo nos convida a refletir sobre a corrida armamentista, sobre a lógica da destruição mútua assegurada, sobre a fragilidade da paz em um mundo onde a sombra da bomba atômica paira sobre nossas cabeças. É um tema que nos faz questionar a racionalidade humana, né? Como podemos, como espécie, ter criado armas capazes de destruir a vida na Terra, de extinguir a nossa própria civilização? É uma pergunta que não tem resposta fácil. Mas o artigo nos convida a não nos acomodarmos com essa realidade, a não aceitar a bomba atômica como um mal necessário, a buscar alternativas para a paz mundial que não se baseiem no medo e na ameaça da destruição em massa. É um chamado à ação, né? Um convite para que a gente se engaje na luta por um mundo livre de armas nucleares, um mundo onde a paz seja construída sobre bases sólidas de diálogo, cooperação e respeito mútuo. Com certeza. A bomba atômica é um símbolo do nosso poder de autodestruição, mas também é um lembrete da nossa responsabilidade de construir um futuro mais pacífico e sustentável para a humanidade. E essa busca por um futuro melhor também passa pela economia, né? A matéria A relevância do argumento de Rothbard sobre tarifas nos convida a refletir sobre os benefícios do livre comércio e os perigos do protecionismo. É um tema que divide opiniões, né? De um lado, temos os defensores do livre comércio, que argumentam que ele promove o crescimento econômico, a inovação e a redução da pobreza. De outro lado, temos os protecionistas, que defendem a proteção das indústrias nacionais e dos empregos. O artigo apresenta a perspectiva de Murray Rothbard, um economista libertário que argumenta que as tarifas, embora protejam algumas indústrias nacionais, acabam prejudicando os consumidores e a economia como um todo. É uma crítica ao intervencionismo estatal na economia, né? Rothbard defende que o livre mercado, com a livre circulação de bens, serviços e capitais, é a melhor forma de garantir a prosperidade e o bem-estar da sociedade. Exatamente. Ele argumenta que as tarifas distorcem os preços, beneficiam grupos de interesses específicos e impedem que os consumidores tenham acesso a produtos mais baratos e de melhor qualidade. É um debate complexo que envolve diferentes perspectivas e interesses. Mas o artigo nos convida a questionar a lógica do protecionismo e a refletir sobre os benefícios do livre comércio para a economia global. Com certeza. E, por falar em economia global, a matéria A Farsa do Golpe nos leva de volta ao Brasil, para uma análise crítica da narrativa dominante sobre os eventos de 8 de janeiro de 2023.
Essa matéria levanta questões importantes sobre o papel da mídia na cobertura de eventos políticos e sobre a polarização que divide a sociedade brasileira. O autor critica a forma como a mídia, muitas vezes, se limita a reproduzir a versão oficial dos fatos sem questionar, sem investigar, sem apresentar diferentes perspectivas. É uma crítica que nos leva a refletir sobre a importância de buscar diferentes fontes de informação, de questionar as narrativas dominantes e de formar nossa própria opinião sobre os fatos. Exatamente. Afinal, a verdade muitas vezes é multifacetada e complexa e a gente precisa estar atento para não cair na armadilha das simplificações e das generalizações. E por falar em simplificações, a matéria Ditadura Constitucional nos alerta para os perigos do autoritarismo, mesmo em regimes democráticos. O autor argumenta que a Constituição pode ser usada como um instrumento para justificar a tirania, que as leis e as instituições democráticas podem ser manipuladas para concentrar poder e silenciar opositores. É um alerta importante em tempos de polarização política e de erosão da confiança nas instituições democráticas. Exatamente. O autor nos convida a estar vigilantes, a defender a liberdade de expressão, a lutar contra a censura e a garantir que a Constituição seja usada para proteger os direitos e as liberdades dos cidadãos e não para justificar o autoritarismo. É uma luta que exige coragem, determinação e, acima de tudo, a consciência de que a democracia é um sistema frágil, que precisa ser constantemente defendido e aperfeiçoado. E por falar em defender a democracia, a matéria União e Liberdade nos enche de esperança ao celebrar a resistência dos cidadãos europeus contra o globalismo e a defesa da liberdade individual. É inspirador ver como as pessoas estão se mobilizando para defender sua cultura, sua identidade, sua liberdade de escolha, resistindo à agenda globalista que busca homogeneizar culturas, diluir identidades nacionais e impor um modelo único de sociedade. É como se a gente estivesse testemunhando o renascimento do patriotismo, do orgulho pelas raízes culturais e da defesa da soberania nacional. E o mais importante é que essa resistência não se limita à Europa, né? Em diferentes partes do mundo, as pessoas estão se levantando para defender sua identidade, sua cultura, seus valores, sua liberdade de escolha. É um movimento global em defesa da diversidade, da pluralidade, da liberdade individual e da autodeterminação dos povos. É a voz daqueles que se recusam a ser enquadrados em um modelo único, globalizado e homogeneizado. É a voz daqueles que acreditam que a riqueza da humanidade está na sua diversidade, na sua pluralidade, na sua capacidade de guiar e inovar a partir de suas raízes culturais e de sua história. E por falar em história, que tal a gente encerrar essa segunda parte da nossa imersão na revista semanal com a matéria A Universidade Pode Ser o Último Bastião da Cultura Woke. Essa matéria nos leva de volta ao debate sobre a liberdade de expressão e o papel da universidade na sociedade contemporânea. O autor argumenta que a universidade, tradicionalmente um espaço para o debate livre e aberto de ideias, está se tornando um reduto da cultura woke, onde a censura, a autocensura e a intolerância à diversidade de opiniões estão sufocando a liberdade acadêmica e a busca pela verdade. É uma crítica que precisa ser levada a sério, né? A universidade não pode se tornar um gueto ideológico, um espaço de doutrinação, onde apenas uma visão de mundo é permitida. Concordo plenamente. A universidade precisa ser um espaço de liberdade, de crítica, de debate, de busca pela verdade, onde a diversidade de pensamentos e perspectivas seja valorizada e incentivada. Afinal, é nesse ambiente de liberdade intelectual que se formam as mentes que irão construir o futuro da nossa sociedade. E a gente precisa garantir que esse futuro seja construído sobre bases sólidas de liberdade, de tolerância, de respeito às diferenças e de busca pela verdade. Nossa, é incrível como a revista semanal consegue conectar temas que, à primeira vista, parecem tão diferentes, né? É verdade. A gente explorou desde os desafios da liberdade individual e econômica das últimas descobertas científicas. E a gente viu como a liberdade está sendo desafiada em tantos contextos. Seja pela intervenção do Estado na economia, pela censura na mídia ou pela doutrinação ideológica. Exatamente. E como a gente protege essa liberdade num mundo cada vez mais complexo? É a pergunta que fica, né? A liberdade não é um presente, é uma conquista. E a revista semanal nos dá as ferramentas para essa luta, né? Nos mostrando diferentes perspectivas e nos incentivando a questionar. E por falar em questionar, aquela matéria sobre a cultura woke nas universidades é de parar para pensar. Pois é, o autor critica como essa cultura está limitando o debate de ideias nas universidades. É preocupante, né? A universidade tem um papel tão importante na formação das novas gerações. A universidade deveria ser um lugar de liberdade, de debate, de busca pela verdade. Exatamente. Com diversidade de pensamentos e perspectivas. E para isso acontecer, a comunidade acadêmica precisa se mobilizar e resistir a essa onda de censura. É verdade. E essa luta se conecta com outro tema importante. A busca pela verdade num mundo cheio de informação.
A gente viu como, muitas vezes, a mídia só reproduz a versão oficial sem questionar. Buscar fontes confiáveis, analisar as informações e questionar as narrativas é fundamental. Afinal, a verdade não se impõe, ela se conquista, né? E a revista semanal nos convida para essa busca, nos provoca a questionar e a mergulhar nos temas. O mais importante é usar esse conhecimento para agir, para fazer a diferença no mundo. Se inspirar nos exemplos de coragem, de luta pela liberdade que a gente viu na revista semanal. E nunca perder a curiosidade, a vontade de aprender, de questionar e construir um mundo melhor. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado dessa imersão na revista semanal, que tenha se inspirado e se conectado com as ideias que a gente debateu. A gente se encontra na próxima semana para mais um mergulho profundo em um novo tema. Até lá.